Oi pessoal, finalmente eu vou estar falando sobre um assunto que está em alta há muito tempo, já há mais de um mês, que é sobre todo esse conflito que está acontecendo na Europa aí, né? E eu quero começar falando a respeito dos dois lados dessa guerra, né? Como por exemplo, o pessoal que está apoiando a Rússia, né? Porque lá sim realmente é conservador, né? Lá tem homem de verdade, né? Igual aqui no Ocidente, que virou um bando de maricas, lá eles não se sujeitam às políticas ambientais, né? Bom, vou começar por esse pequeno detalhe aí, né? Bom, na verdade, tem que começar a entender, né? Por que o Ocidente, de tradição cristã, virou um bando de maricas nos últimos anos aí? Bom, isso tem muita influência da própria Rússia sobre o Ocidente. Pesquisa um pouco aí sobre o Yuri Bezmenov, que foi um agente da KGB que deserdou e revelou como que eles planejaram toda essa subversão do Ocidente para eles virarem o que são hoje, né? Abandonar suas tradições e tal. Então a própria Rússia, que é uma grande responsável pelo Ocidente hoje ser um bando de maricas, né? Então isso é uma questão de se sujeitar a toda essa restrição ambiental ali, de poluição e todas as coisas que todo mundo já sabe. Também foi a própria Rússia que implementou pelo mundo. O Gorbachev, inclusive, foi um dos grandes precursores dessa agenda que visa não proteger o meio ambiente, mas se tornar a energia cara e nos países que forem implantados acabar com isso prejudicando a economia desses lugares e se aproveitar disso, né, para dominá-los. Também o pessoal fala, né, que a Rússia lá é conservadora, né? Lá eles têm lei para reprimir que é LGBT e coisa e tal. Mas pera aí, amigo. Você acha razoável reprimir a pessoa, fazer lei contra uma pessoa por ser LGBT? Assim, você acha que isso é conservadorismo? Isso é a fantasia que a esquerda do Brasil tem a respeito do Bolsonaro e seus apoiadores. Que eles querem perseguir os gays e lésbicas, e, enfim. Isso não é conservadorismo. E outra coisa, né? O conservador, ele entende que a sociedade deve impor aos governos os comportamentos. E o que é isso? É um governo impondo à sociedade o comportamento. Da onde que é esse conservadorismo? Mas isso acontece também porque a Rússia ela se vendeu como uma grande defensora do cristianismo pelo mundo, né? Isso vem de uma ideologia que foi criada na década de 90, após o fim da União Soviética, pelo Alexander Dugin, a pedido da própria oligarquia russa, né? Para vender a Rússia como aquela que vai restaurar o cristianismo e a moral e os bons costumes no mundo, né? Foi feita para agradar aos cristãos, agradar aos saudosos da União Soviética, agradar aos saudosos da Rússia Imperial, enfim, é um negócio que foi fabricado para ser vendido, e não é uma ideologia de fato profunda. E essa ideologia chamada eurasianismo nada mais é de uma continuação dos planos da União Soviética de dominação sobre o mundo, né? A gente vê na Glasnost, voltamos ao Gorbachev, né? Glasnost, o que significa em russo? Polimento, ou seja, se mudar um pouquinho a aparência ali, mas continua a mesma coisa. Que é o que a Rússia é até hoje. Os oligarcas russos de hoje, os bilionários russos de hoje, são os mesmos são as mesmas famílias, né, da antiga União Soviética, que dominava lá os meios de produção. E da mesma forma, o próprio presidente da Rússia, o Putin, né, que foi inclusive espião da KGB, e tem planos de se tornar sim um novo Stalin, né. E aí eu vejo, né, que Deus levou o nosso querido professor Olavo na hora certa, né. Eu acho que não ia aguentar ver a direita brasileira dizendo que a Rússia não tem nada a ver com a União Soviética, que o Putin é um conservador e não tem nada a ver com Stalin. Acho que Deus levou ele para não ter que ouvir esse tipo de coisa, né? E é por esse motivo que a Rússia não vai parar na Ucrânia. Eles dizem, né, que eles entraram no país para desmantelar todo um esquema lá maligno e não sei o que e tal, mas eles não vão parar na Ucrânia. Eles não são bonzinhos igual muita gente está pintando aí, tá fazendo parecer que é. Eles não vão parar na Ucrânia, e nem na Polônia, e muito menos na Europa. Por exemplo,
o maior parceiro de Putin aqui na América do Sul é ninguém menos que Nicolás Maduro. É uma parceria muito profunda, não é só uma questão de compra e venda de potássio e carne. Na Venezuela tem militares russos lá, tem fábrica de armamento russo lá. Você acha para que ele está fazendo isso? Aqui do nosso lado, pertinho da nossa Amazônia. E você vê com aquele papo, né? Como é que o Putin defendeu a soberania do Brasil em relação à Amazônia. Ele defende o Brasil em relação à soberania brasileira, né? Vai acreditando nisso, meu amigo. E aí entra a analogia perfeita que o Ítalo Lorenzo fez no canal dele. Aliás, se puder, se inscreva lá também. De que a gente está no quê? Um confronto entre o PCC e o Comando Vermelho. E muita gente está tomando o lado do Comando Vermelho para conter o avanço do PCC. Tem cabimento isso, meu amigo? E aqui a gente acaba tendo as guerras de narrativas também, né? Entre a imprensa ocidental e a imprensa russa, né? E daí a imprensa russa, ela manda notícias aqui de que lá eles estão invadindo a Ucrânia porque o presidente lá está envolvido com um movimento aí de, digamos, seguidores do Homem do Bigodinho, né? O que para mim não faz o menor sentido ter um movimento assim, existir um movimento assim que cause algum perigo na Europa, no leste europeu. Já existiu essa narrativa de que existe um movimento desse tipo na Polônia. Só que isso não existe. A Polônia é o país que mais rechaça essa ideologia maligna. Creio que na Ucrânia também deve ser diferente. E essa história é antiga, né? De que não, na Ucrânia está tendo esses movimentos desse tipo, né? Isso foi desde 2014, quando teve toda aquela reviravolta política nesse país. Inclusive, eu ainda era meio esquerdista na época e me falavam, né? Não, que isso aí é movimento de pessoal que é seguidor do Homem do Bigodinho, né? Isso não faz sentido. É a mesma narrativa, por exemplo, que a União Soviética usou na década de 30 para invadir a Finlândia. Eles queriam combater o fascismo lá. Ele está invadindo a Finlândia para combater o fascismo que está crescendo e pode dominar ali dentro. Invadiram o povo e o exército finlandês. Resistiram bravamente. E cadê o fascismo lá? Igual perguntam, né? Cadê as armas químicas do Iraque? E perguntamos também, cadê o fascismo na Finlândia, que nunca existiu? E para mim é a mesma coisa hoje. E esse negócio faz menos sentido ainda quando você percebe que o presidente ucraniano, não vou entrar em detalhes aqui se ele é bom, se ele é ruim, eu vou me atentar ao fato. Ele é de origem judia. Então como é que um movimento como esse vai estar ligado ao presidente de origem judia? Eu já ouvi dizer também que o povo ucraniano está sendo manipulado a resistir, a ter toda a resistência aí contra um exército muito mais poderoso, é só para aniquilar eles. Cara, você acha que o povo ucraniano não tem motivo suficiente para não querer ser dominado pela Rússia novamente? Ou vou falar aí, né, o Holodomor, e vou citar também a questão de Chernobyl, que é sabido que isso aconteceu por uma negligência tremenda do governo soviético, e eu diria até que foi quase proposital, afinal de contas, quem governava a União Soviética na época já era o Gorbachev, e assim, a energia atômica ela é barata, limpa e segura, né? Então, assim, para mim foi um meio de queimar o filme desse tipo de energia, para justamente ajudar nessa implementação dessa agenda ambiental aí, né? É uma coisa que eu penso, né? Não sei até onde isso pode ser verdade, mas para mim faz muito sentido. Então o que eu vejo aí, né? O pessoal fica mandando nos grupos de WhatsApp ali notícias de origem russa, né? Para se contrapor às notícias da imprensa ocidental. Ou seja, eles querem desmascarar o mentiroso com a palavra de outro mentiroso. E tem gente que ainda fala, não, tá bom, eu sei que a Rússia é mentirosa, mas eu estou colocando aqui só para se atentar aos fatos. Tá, mas de tudo isso, o que você tem tanta certeza do que é fato, o que é narrativa? Sabe, eu fico imaginando como é que eu chegaria para alguém como meu pai, por exemplo, que é de origem polonesa, por parte da minha avó, e ele, como
grande parte aqui da colônia polonesa e ucraniana no Paraná tem grande repúdio à União Soviética e ao domínio russo que ela tenta ser imposto de novo aí. Como é que eu vou chegar para ele com uma notícia que faz exaltação ao Putin, ao herdeiro da União Soviética? Me dizem com que cara que eu faço isso para tentar esclarecer meu pai e outras pessoas a respeito do que está acontecendo. Então é uma situação bem complexa e difícil de pegar notícia de um lugar, notícia do outro e se basear nisso para tomar nossa posição. O pessoal está assim porque a Globo está metendo pau aí no Putin, né? Pintando ele como alguém horrível, alguém maligno. Mas eu vou te falar uma coisa, ele é de fato essa pessoa maligna. Não é porque a Globo está falando que tem que falar o contrário, então, dela. Mesmo o relógio parado acerta 2 vezes ao dia, né? Mas eu vou imaginar aqui, se a Globo fizer uma reportagem sobre o homem do bigodinho, provavelmente vai ser uma reportagem negativa sobre ele, denegrindo ele. Então, se a Globo vai falar contra o homem do bigodinho, você vai lá e começar a defender, começar a fazer malabarismos e contorcionismos para estar defendendo o cara. Então, tem que parar de pensar com o Tico e o Teco. A Globo é contra o Putin, então você é a favor do Putin. Então é isso, né, meus amigos? Eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Analisar muito antes de falar, né, porque é uma coisa muito complexa. E entender que a pior coisa que se fazer é tomar um lado nessa história, né? Ficar atento aí que são 2 projetos de poder global que a gente não pode se apoiar e se sujeitar de jeito nenhum, né? Então eu espero que tenha ajudado um pouco vocês aí. Deus abençoe a todos e até a próxima.